Nosso contato neste momento é com o professor e advogado Raul Marcelo. Bom dia, deputado. Como é que vai? Faz tempo que o senhor não fala conosco? Bom dia. É só convidar que eu venho aqui, tranquilo. Obrigado aí pelo espaço. Raul, bom dia. Você assumiu a cadeira, né, da deputada Mônica Sanches, né, que é do seu partido, o PSOL. Ela pediu afastamento por motivos de saúde, enfim. Como que você retorna à Assembleia? Eu vi declarações aí de alguns deputados decanos, né, como Campos Machado, dizendo que o seu retorno é sempre bem-vindo, porque você foi um deputado que nunca arrumou confusão dentro do parlamento. Como que você analisa esse retorno seu à Assembleia em São Paulo, Raul? Olha, primeiro que nós estamos na torcida pelo restabelecimento da saúde da Mônica. A Mônica, além de uma companheira de partido, é uma amiga, ela é daqui da cidade de Itu, né, vizinha aqui de Sorocaba. É uma pessoa que eu prezo e estimo demais. Então nós vamos ficar nessa torcida. A licença dela é de 4 meses, então inicialmente nós vamos ficar ali na Assembleia por 4 meses e eu espero que ela consiga retornar, não é? Segundo que a gente entra na Assembleia já com uma experiência para ficar esse período, porque para mim também, se eu ficar 1 minuto, 1 hora, 1 dia, 10, não interessa, o importante é o tempo que tiver ali, representar bem a nossa região, né? E as pessoas que me apoiaram aí na última eleição, por isso que eu fiquei primeiro suplente. Eu já fui 8 anos deputado, então conheço bem a Assembleia, conheço o estado de São Paulo até que razoavelmente bem, e eu tenho vários projetos que já tramitaram em todas as comissões. Então vou pedir inclusive que esses projetos possam ser apreciados no plenário e vou enfrentar um momento importante da Assembleia, que é a discussão do orçamento, ver se eu consigo fazer o que eu já faço há muito tempo, né? Eu acabei agora de inclusive ver em loco, né, a reforma completa do telhado da Santa Casa, que é o nosso hospital de referência, o hospital municipal nosso de referência, que foi o recurso que eu trouxe, não é? Também a troca dos equipamentos de análise do sangue das crianças no GEPAS, Hospital do Câncer Infantil, que é um equipamento que veio da Suíça, R$500 mil, é um trabalho que eu fiz. Então, assim, são coisas que eu já consegui trazer para Sorocaba e que, podendo apreciar o orçamento, vou tentar colocar também essas propostas na peça orçamentária para garantir recursos para a cidade, além de acompanhar o debate mais geral do Estado, em relação aí a projetos que, infelizmente, né, o Dória insiste em projetos para retirar direitos de servidores, o problema da crise hídrica, a nossa Itupararanga está com 30% do seu volume, já vai entrar no volume morto logo mais, e volume morto, no nosso caso aqui, é agrotóxico e esgoto. Então são temas que eu vou acompanhar de perto, e também ver se a gente consegue abrir alguma linha de investigação na Assembleia, porque denúncia aí é o que não falta aqui no Estado, né? Raul, na sua trajetória política em São Paulo, na Assembleia, você sempre enfrentou governadores do PSDB, né? Você durante muito tempo aí teve como governador do estado Geraldo Alckmin e agora você volta a ser parlamentar com o João Dória. Qual é a diferença do cenário? Você consegue traçar? Há alguma diferença de João Dória para Geraldo Alckmin ou o cenário é o mesmo que você já viu no passado? Olha, o cenário em si, o cenário político brasileiro é gravíssimo, né? Você estava ouvindo matéria aí de tanques vão desfilar hoje em Brasília para tentar pressionar o Congresso para votar o voto impresso, né? Eu tenho dito que a manifestação para votar coisas antigas, a única que eu apoiaria, né? Eu iria até para a rua para voltar a máquina de escrever, viu? Porque eu fiz curso de datilografia quando tinha 13 anos. Aliás, quero fazer uma sugestão aqui aos bolsonaristas que façam uma manifestação em Sorocaba para votar a velha Olivetti, né? Que seria muito bom também. Porque assim, voto impresso é uma coisa tão bizantina no Brasil, né? Isso aí vai propiciar fraude, controle das urnas, controle das milícias. Isso vai ser muito bom em Rio das Predas, aonde é a base eleitoral do Bolsonaro, do filho dele, é onde a milícia controla. Lá o voto impresso vai ser uma beleza. Então, infelizmente, nós estamos vendo essa situação no Brasil e eu achei até que seria a linha do Dória aqui em São Paulo, uma linha bolsonarista, né? Uma linha aí beirando fascismo. Para nossa sorte, nas questões sanitárias, nós tivemos uma divergência importantíssima, né? Diferente do negacionismo do Bolsonaro, aqui em São Paulo a gente teve uma corrida em torno das vacinas. O Instituto Butantan, ele se converteu num agente, né, que lutou de forma brava, um orgulho do Brasil, inclusive, o Instituto Butantan, para que nós tivéssemos parcerias internacionais para trazer vacinas para o estado de São Paulo, né? Agora, do ponto de vista econômico, o Dória nunca escondeu de ninguém que ele é fã do Paulo Guedes, né?
Paulo Guedes fez a sua carreira no governo Pinochet, que foi uma das ditaduras mais sangrentas que nós tivemos aqui na América do Sul. E ele é contra pobre, né? Ele vive reclamando de empregada doméstica que ia para Disney, entendeu? Que é um absurdo, né? Filho de operário entrar na universidade. Então, assim, é o tipo de pessoa que eu não queria nem ver à frente de nenhum cargo no Brasil. A gente sabe que tem brasileirinhos que pensam assim, mas é triste ver brasileirinhos com essa cabeça ocupando cargo importante na República. Mas então o Dória tem o mesmo perfil econômico, é por isso que ele entrou na Assembleia já propondo uma reforma da Previdência que tirou do bolso dos servidores 10 bilhões de reais em 10 anos, então empobreceu os servidores públicos. E aí nesse ponto aqui nós vamos ter um atrito grande, porque eu acho que não tem como desenvolver o Brasil, quero dizer aqui aos ouvintes da Jovem Pan, sem valorizar os serviços públicos. Você vai no Canadá, o que tem no Canadá? Tem sistema de saúde bom, na Inglaterra, sistema público de saúde decente, na Espanha. Todos os países que muitos que têm condição no Brasil de viajar para o exterior ficam felizes em ver, tem um sistema robusto de proteção social. Então nós precisamos desenvolver isso no Brasil, e quem faz isso é servidor público. Então nós temos essa divergência, agora tem essa diferença, sobretudo no enfrentamento da pandemia, que não é pouca coisa. Tanto é que o São Paulo está entrando agora com uma ação no Supremo Tribunal Federal para garantir que as vacinas sejam entregues na quantidade que respeite a proporcionalidade da população de São Paulo. Não sei se os ouvintes da Jovem Pan estão acompanhando, né? Semana passada nós tivemos um escândalo nacional. O governo Bolsonaro cortou 50% das vacinas da Pfizer que eram enviadas para São Paulo. Então, ao invés de receber 500 mil de vacinas, nós não recebemos um pouco mais de 200 mil. Então, são questões aí que nós temos, é importante colocar pontuar essa divergência que existe no enfrentamento à pandemia aqui em São Paulo. A gente nunca teve, né, secretários estaduais de saúde defendendo cloroquina, tratamento precoce, toda essa pataquada que a gente viu aí em muitas prefeituras, isso infelizmente no governo federal, que é o que inclusive é responsável por quase 600 mil mortes que nós temos no Brasil hoje, né? Sim. Raul, na semana passada nós tivemos aí professores das ETECs e das FATECs fazendo manifestações aí contra o retorno das aulas, né? Da volta às aulas. Qual é o seu posicionamento a respeito disso? Você acha que é o momento dos alunos retornarem, ou na sua concepção o ano já foi perdido também, o ano letivo já foi perdido? Olha, é importante dizer, o Brasil aqui na América do Sul, hein, não estou comparando com a Europa, é o país que ficou com as escolas paradas por mais tempo, são quase 13 meses com as escolas fechadas. E por que isso aconteceu? Porque nós descobrimos agora com a CPI no Senado que o governo Bolsonaro não queria comprar as vacinas dos grandes laboratórios, ele queria comprar de intermediários. Então não fez o contrato com a Janssen em 2020, setembro de 2020, recusou mais de 100 e-mails, não fez o contrato com a Coronavac, inclusive tentou impedir que o Butantan de São Paulo fizesse, não é? Ele só foi começar a correr atrás de vacinas quando em fevereiro os picaretas, a bandidagem, os corruptos daquela empresa Precisa, depois esse reverendo aí, mau caráter, se apresentou, aquele cabo da Polícia Militar de Goiás, quando o pessoal da Mutreta apareceu no Ministério da Saúde. Aí que eles resolveram comprar vacina. Aí aquele discurso de que vacina não prestava, que a pessoa que tomasse a vacina ia virar jacaré, que a vacina corria risco. Aí então a vacina começou a valer, porque dava para montar o esquema, né? O famoso esquema de $1 por uma dose, as compras fraudulentas que nós estamos vendo, o Brasil está vendo hoje no Ministério da Saúde. Então o que acontece? O Brasil não enfrentou adequadamente a pandemia. Nós não fizemos isolamento social no Brasil para valer em nenhum momento. O Brasil não teve lockdown em nenhum lugar do país. Alguns municípios aí tentaram fazer, como nós tivemos na Inglaterra, por exemplo, ninguém entra, ninguém sai, ou como a gente teve na Itália. Então nós não tivemos um enfrentamento à pandemia da maneira correta, não teve orçamento para garantir que os profissionais liberais, eu sou profissional liberal, aliás, eu participei do último pleito eleitoral municipal tendo que trabalhar de manhã, tocar escritório. Os profissionais liberais sofreram uma barbaridade nessa pandemia, dono de restaurante, microempresário, trabalhadores em geral, não teve nenhum tipo de linha de crédito para ajudar financeiramente o médio, pequeno empresário, profissional liberal e o povo em geral. Nenhuma política para garantir emprego. O Brasil hoje está com 50 milhões de empregados, 15 milhões ainda procuram emprego, mas 7 milhões já nem procuram mais e 30 estão trabalhando precariamente. Então,
Ferrari, o que acontece? Ao não ter uma política adequada de enfrentamento à pandemia, nós não tivemos em nenhum momento condições de retomar o funcionamento da sociedade, sobretudo na parte mais importante, que é a área da educação. E aí, qual que era o risco? E eu entendo todos os profissionais da educação, e eu estava entre eles, inclusive, como é que nós vamos voltar às aulas com o auge de gente se contaminando e morrendo? Nós tivemos que chegar até em março no Brasil 4.500 pessoas morrendo por dia no país, uma barbaridade completa, um morticínio sem paralelo, Então, assim, agora eu acho que nós estamos no momento de garantir essa retomada. Demoramos mais do que a maioria dos países da América Latina, inclusive o Uruguai voltou antes, a Argentina, Chile, todos, E agora nós estamos no momento porque, para nossa sorte, os índices de contaminação, de letalidade estão caindo por conta da vacinação. Apesar de que aqui em São Paulo nós vacinamos completamente, até o momento, apenas aproximadamente 23% da população. Com a primeira dose aí, mais de 60%. Agora, essa volta ela tem que ser uma volta com condições sanitárias. Então, todas as escolas precisam cumprir os protocolos. Aliás, já tem o convite de algumas diretoras de escola para poder fazer a fiscalização em loco, ver se tem o álcool em gel, se a sala está bem arejada, se tem distanciamento das carteiras, se todos os profissionais, trabalhadores da educação estão usando as máscaras, aquela acrílica e também a PF, que é aquela máscara mais eficiente, que se usa inclusive em hospitais. Então, diante de uma situação assim, garantindo a infraestrutura, é possível fazer a volta, mas lembrando que ainda nós temos profissionais, trabalhadores da educação que ainda não estão totalmente imunizados. Então, é uma deficiência aí por parte do governo do estado de São Paulo. Então, o que explica a questão do problema da volta às aulas no Brasil é o fato de nós não termos tido um enfrentamento adequado à pandemia. É por isso que os profissionais da educação não queriam, e corretamente, a volta das aulas. Por quê? Porque nós estávamos num momento de curva ascendente da contaminação, e a gente sabe que tem muitos professores com idade avançada, com comorbidade, e as escolas, tem escolas aí que tem 1.500 alunos, 2.000 alunos, é um ponto de aglomeração, então um risco muito grande da volta. Infelizmente o Brasil virou retardatário em todas as áreas do enfrentamento à pandemia. Em relação à volta às aulas também nós ficamos aí no último vagão, inclusive comparando com os países aqui da América do Sul. Legal. Raul, com relação à crise hídrica, nós temos aí a possibilidade de racionamento, não só na região de Sorocaba, mas em todo o estado, falta de chuva e também a estiagem. De que forma a Assembleia e os deputados podem ajudar os municípios, no que tange a captação de água e também de liberação de recursos? Olha, eu espero que aqui na nossa região, porque Sorocaba, Votorantim, nem todos os municípios, são 27 na região metropolitana, dependem de Tupararanga para a captação de água. Sorocaba tem outras formas também de fazer a captação de água, mas o grosso vem de Tupararanga. Eu espero que a gente não precise buscar fontes alternativas. Mas a gente viu ontem, o painel internacional do clima da ONU. O mundo passa por mudanças climáticas gravíssimas, a temperatura na Terra está subindo, e é por conta da ação humana, sobretudo pós-revolução industrial, que a gente começou a ter combustíveis fósseis, essas várias empresas durante quase mais de um século emitindo poluentes na atmosfera. Durante um período a gente nem sabia que isso prejudicava o meio ambiente, como não sabíamos, por exemplo, que fumar fazia mal. Até 30 anos atrás tinha maior divergência. Ainda tinha cientista, se achava 30 anos atrás, falando que fumar fazia bem ou que não fazia mal. Então, assim, a comunidade internacional foi aprendendo e foi percebendo que, de fato, a ação humana está prejudicando o clima. Nós estamos num momento grave no Brasil. A estiagem aqui já vai ser a maior do século. A Itupararanga já está sofrendo com esse processo. E aí, qual que é a questão aqui? A questão é a seguinte: o governo do estado é responsável por grande parte do problema da degradação de Itupararanga. Por quê? Porque a Sabesp é uma autarquia, é uma empresa pública estadual. Portanto, ela é de responsabilidade do governo do estado de São Paulo. Você vai falar, mas Raul, ela teve as ações negociadas na Bolsa de Nova York. Não todas. A 50% mais um das ações da Sabesp ainda são de titularidade do governo do estado de São Paulo. Então, o governo do estado de São Paulo é o responsável pela gestão da Sabesp. E vários municípios da Itupararanga, que fazem fronteira ali, que estão no entorno de Itupararanga, não tem autarquia municipal como nós temos em Sorocaba, que é, por exemplo, o SAI, ou o Votorantim, que é uma empresa privada. Lá é a Sabesp. E, infelizmente, a Sabesp colocou, isso eu já acompanhei quando eu fui deputado em outros mandatos,
esses municípios do entorno da Itupararanga como os últimos municípios para receber os investimentos para fazer o tratamento de água e esgoto. Então, muitos municípios do entorno do Itupararanga ainda jogam esgoto in natura. Um deles é o caso de Ibiúna, jogam esgoto in natura na Itupararanga. E aí você tem outros municípios, o caso de Piedade, por exemplo, que tem a agricultura, uma agricultura inclusive especializada em hortaliças, que você tem também uma preponderância grande de pequena agricultura margeando ali Itupararanga, que infelizmente, e aí é um problema aqui da falta de fiscalização, acabam que jogando também agrotóxico na Itupararanga. Isso não sou eu que estou dizendo, tem um estudo inclusive do Centro de Biologia aqui da UFSCar, que fez o diagnóstico analisando ali peixes, analisando a situação da água até, de que isso está levando um processo de degradação acelerada. Aí então, você vê comigo, a água baixou o volume, entendeu? Para 30%. Já tem o agrotóxico e tem o esgoto. Então, a tendência aqui é que vai encarecer demais o tratamento dessa água. E a gente não quer que isso aconteça para o usuário, né? Para as pessoas aqui de Sorocaba, também de Votorantim. Então nós vamos ter que ter uma interlocução aí urgente, né? Com a Sabesp para garantir até um plano emergencial de captação de água se nós precisarmos, ou para garantir os investimentos para ontem, para que a gente não tenha o volume morto como depositário de esgoto e de agrotóxico, né? Porque hoje, infelizmente, essa é a realidade. Quando o volume está cheio, esses problemas não aparecem. Agora, quando ele baixa, essa coisa toda vem à tona. Então, nós estamos, de fato, em emergência hídrica aqui na região. Me parece que as autoridades municipais, ainda a ficha não caiu, mas nós estamos já em risco hídrico em Sorocaba. A estiagem ainda nem começou. Nós nem começamos. Os órgãos federais já começaram a mudar a bandeira de tarifa para ver se economiza na energia, porque as hidrelétricas já estão com um problema de geração de energia no país inteiro. Então, infelizmente, nós vamos ter um segundo semestre aí muito difícil, tanto em matéria de energia elétrica, que já está aumentando a conta, mas, sobretudo, também em matéria de abastecimento de água aqui na região de Sorocaba. Então, é uma questão urgente. Essa é uma primeira tarefa que eu quero tocar, inclusive na Assembleia. Eu tomei posse semana passada, agora que nós estamos começando a tomar pé da situação, e é um assunto que já está na ordem do dia. Legal. 8 horas e 57 minutos. Raul, com relação à cultura, agora nós tivemos na semana passada o incêndio da Cinemateca, do galpão da Cinemateca, né? E o governador João Dória mandou um ofício ao Ministério da Cultura, né, a Brasília, solicitando que houvesse a solicitação, né, do acervo para administração do próprio governo do estado. Como que você vê essa situação envolvendo o governo e governo estadual e governo federal no que diz respeito a gerenciamento de obras, gerenciamento de acervos culturais? O galpão é de uma gestão, mas o conteúdo pertence a outra gestão. Como que você analisa isso e como que você vê a cultura no estado de São Paulo hoje? Olha, eu vou dizer aqui pra você, bom, eu sou fã de cinema, né? Eu tenho um acervo aqui em casa aqui com mais de 4.500 filmes aqui. Eu compro filme, eu gosto. Eu sou fã do Stanley Kubrick, Glauber Rocha, entendeu? Cinema, né? O cinema nacional é riquíssimo, o cinema brasileiro. Agora vai sair um novo filme aí do Wagner Moura sobre o Marighella. Não sei porque, inclusive, está com uma dificuldade imensa de entrar no cinema nacional, mas na Europa o pessoal já assistiu filme brasileiro e as pessoas já assistiram fora do país. Então o cinema nacional tem muita coisa bacana. Eu recebi a notícia com muita tristeza. É um órgão federal, é importante que todos saibam. Nós perdemos um acervo ali de mais de 5.000 filmes e muita gente falando, inclusive, que não tem mais outras cópias, porque é aquela película de rolo ainda, viu, pessoal? Mas os mais antigos, aí os cinemas ainda trabalham assim, mas é dessa forma que os filmes antigos, eles não ficam muitas vezes em DVD, em pendrive, ficam naquela película de rolo, e queimou muita gente dizendo que grande parte do acervo, inclusive, que nós tínhamos ali, era a única peça. Então, acabou. Vai ficar só o roteiro escrito do filme e na lembrança, na memória dos brasileiros que assistiram. Eu acho que é importante que o estado de São Paulo encampe, sim, a Cinemateca tem meu apoio, porque a cultura não é só criação e produção, né? A cultura também é preservação. Você preservar a memória imaterial, né? A memória musical,
cinematográfica, a memória, inclusive, que está no nosso paladar, né? A culinária, a memória da culinária brasileira, isso é importante. E São Paulo é riquíssimo em todos esses aspectos, porque a gente tem aqui meio que uma espécie de combinação de todas as regiões do Brasil, né? Então, colônia japonesa, inclusive, uma das maiores do mundo. Aí você tem também nordestinos, indígenas que estavam aqui inicialmente, os migrantes europeus. Então, o estado de São Paulo, de fato, é um caldeirão de cultura fantástico. O que eu acompanhei como advogado, inclusive, as entidades de artistas no meio da pandemia, porque, de fato, o artista, sobretudo aquele que não está no mainstream, né? No mainstream, que não tem as grandes produtoras, ele sofreu demais na pandemia, viu? Ouvinte da Jovem Pan, você imagina, os grandes empresários sofreram, pequenos empresários, profissionais liberais, trabalhadores, e o trabalhador da cultura também, porque ele se apresentava às vezes num restaurante, num bar, e acabou. Peça de teatro, né? As aglomerações foram suspensas de forma correta por causa da pandemia, e demorou muito para vir o auxílio aos artistas. E quando chegou, inclusive com as prefeituras que organizar esse processo, virou uma burocracia muito grande, muito diz que me diz, que tem uma demanda, inclusive jurídica, porque os recursos foram mandados e depois queriam cobrar imposto de renda em cima do recurso que foi encaminhado. Então gerou uma demanda aí, uma discussão na justiça enorme, né? Eu acho que a cultura no estado de São Paulo sofreu também, porque infelizmente a gente teve pouca linha de crédito para ajudar os artistas aqui no estado de São Paulo. Nisso o Dória, eu disse aqui, né, como ele tem uma visão econômica muito parecida com a do Bolsonaro, eles acham que todas essas coisas são gastos, é tudo gasto, né? Ele não entende que uma peça de teatro gera ali, entendeu, 40, 50 empregos, que além dos artistas que se apresentam, tem o figurinista, tem a pessoa do som, tem a pessoa que vai fazer a iluminação, né? Eles não é uma visão muito restrita, é uma visão inclusive diminuta do que é o processo econômico e o desenvolvimento econômico. Então eles lidam com essas questões como gasto, e aí a gente acaba aqui perdendo muito na ponta. Então eu concordo contigo, a questão cultural aqui em São Paulo, em que pese a gente tem um acervo cultural imenso, mas a gente você tem uma ideia, nunca chegou a 1% o investimento em cultura do estado de São Paulo. A última vez que eu era deputado, a discussão estava em torno de 0,25% do orçamento de um estado que tem um orçamento de 250 bilhões de reais. Então, assim, absurdo, né? É praticamente irrisório. E a gente tem muita coisa, por exemplo, nós que somos do interior, eu que gosto muito da cultura caipira, tem muita coisa que está se perdendo na memória popular. Você tem aqui a Folia de Reis, a Vila Formosa, que ainda segura, entendeu? O cururu quase se perdeu, né? A roda de viola. Hoje o jovem é tão bombardeado porque os Estados Unidos eles investem em cultura. E aí o country chegou uma violência aqui em São Paulo, a pessoa é fã, o cara fala, eu sou cowboy, e o investimento lá fora é tão grande que o cowboy chega aqui com uma autoestima elevada e o caipira ele fica meio assim, porque não tem investimento para valorizar a nossa cultura, a cultura do interior em São Paulo, né? Inclusive tem um projeto na Assembleia debatendo esse tema aí na área da cultura, então é uma coisa que é muito importante, porque um povo que não conhece a sua cultura, que não valoriza a sua cultura, né? Acaba que ia ficando com essa cabeça de muitos brasileirinhos achando que é menor que os outros, né? Então a autoestima começa pela valorização cultural. É um tema importante, sim. Eu vou me debater no orçamento quando ele chegar, inclusive eu mando aí o release para vocês acompanharem, mas eu vou ver se eu participo de algo que já tem, porque eu estou tomando pé das coisas ainda. Deve ter alguma frente na Assembleia em defesa da cultura, deve ter algum foro ali debatendo esse tema. Eu quero me incorporar para seguir essa bandeira também, que eu acho que é muito importante. Raul, você disputou a eleição aqui, né, cujo prefeito Manga saiu vitorioso. Gostaria que você fizesse, como que você avalia o governo Manga nesses 8 meses desse primeiro mandato? Qual é que é a sua opinião a respeito da cidade de Sorocaba e da administração do prefeito Rodrigo Manga? Primeiro eu quero agradecer as pessoas que me apoiaram, né? Como eu disse aqui, diferente do Manga, a Jaqueline era prefeita, né? A Maria Lúcia era deputada, e eu trabalhava no escritório de advocacia de manhã e fazia campanha à tarde. Então quero aqui de fato agradecer a população de Sorocaba por todo o apoio que nós recebemos, e não fomos para o segundo turno por muito pouco, né? Estamos com 2 mil votos, levando em consideração que muita gente deixou de votar por conta da pandemia, com medo, de forma correta inclusive, né? De ir lá no dia na urna votar. Foi uma eleição muito difícil, né? Por conta da situação toda da pandemia. Nós perdemos, inclusive, para o Covid, o coordenador da nossa campanha, que era o Gaspari, uma personalidade importante na política em Sorocaba, faleceu para a Covid. Então foi uma situação difícil que nós enfrentamos, né? Estou acompanhando o governo Manga na condição de fiscal,
porque a oposição é isso, quem ganha governa, na democracia, né? Isso na democracia, vamos dizer assim, nas sociedades que respeitam a democracia como um valor. Porque, infelizmente, hoje vai ter desfile de tanque em Brasília para pressionar deputado para votar num projeto para voltar o Guaraná com rolha. Então, umas coisas assim, não é? Mas, enfim, numa sociedade moderna e que tem uma perspectiva madura, né, da democracia, quem ganha governa, quem perde vai para a oposição fiscalizar. E eu acho que esse é o caminho. Então, nós estamos na oposição fiscalizando. Como advogado, acabei que entrando com alguns pedidos de informação na prefeitura. Isso acabou que acabou que desaguando em algumas representações, né? Eu dei uma estudada na privatização da UBS do São Guilherme para aquela empresa Abrades de Ribeirão Preto, uma empresa inclusive que funciona numa sede com mais outras 6 empresas, todas com a placa igual, na periferia de Ribeirão Preto. Essa empresa foi feito um edital de chamamento sem licitação, que era inicialmente por 30 dias para ela receber 4 milhões, e em 24 horas esse edital foi alterado e o contrato que era de 30 dias passou a ser de 6 meses por 25 milhões de reais. E aí eu fui analisar quanto que eles estavam cobrando lá por leito de UTI, né? Porque lá não é nem UTI, lá é suporte ventilatório. Eles estavam cobrando lá R$4.500 por dia. Sabe quanto a Santa Casa cobra, compadre Flávio? R$2.400. E é UTI, leito de UTI. Então, assim, uma suspeita aí de superfaturamento, da ordem de 10 milhões de reais, porque o contrato é de 6 meses. Se você comparar o leito de enfermagem com a Santa Casa, a diferença é de R$500 por dia. Então, assim, eu já estou fazendo esse processo de fiscalização aí na condição de advogado e de cidadão, porque eu gosto, né? Eu acompanho a política em Sorocaba desde o Fora Collor. Eu peguei o hábito com meu pai de escutar as rádios de manhã e ler os jornais. Então, aí eu tenho as redes sociais hoje, eu posso publicar uma coisa ali, minha opinião aqui, uma opinião acolá. Então, esse é um contrato que eu estou acompanhando. Eu entreguei isso ao Ministério Público. O promotor Orlando Bastos já pediu informações à prefeitura, inclusive a Abrades, e eu acho que a qualquer momento a gente vai ter a instauração de um procedimento lá no âmbito da promotoria, porque é ela que tem a competência para poder fazer essa fase final de investigação e responsabilizar as pessoas, tanto da prefeitura quanto da empresa. E agora, acabei de entrar também, já ir como deputado, mas era uma investigação que eu já estava fazendo no Tribunal de Contas do Estado, no Ministério Público Federal e no Ministério Público Estadual, da contrato da merenda, viu? Quero dizer aqui a todos os trabalhadores da educação municipal em Sorocaba, e quem tem filho na creche, na escola, que o contrato da merenda nossa em Sorocaba aqui está uma coisa muito curiosa, viu? Ao ouvinte da Jovem Pan. Sorocaba tem a merenda dividida em 3 lotes, o lote 1, o lote 2 e o lote 3. A licitação foi feita em 2017, 2 empresas venceram, a AEX Alimenta e a PEC Food. PEC Food pegou o lote 1 e lote 2, a AEX Alimenta pegou a PEC Food pegou o lote 1 e lote 3, a AEX Alimenta pegou o lote 2. Pois bem, a PEC Food recebeu em 2020 34 milhões de reais, lote 1 e lote 3. A AEX Alimenta recebeu 17 milhões de reais, contrato anual. Em fevereiro, a AEX Alimenta saiu, ninguém sabe o motivo. O Manga, em vez de fazer uma nova licitação, ele fez uma chamada de preço, no menor preço, não é? E contratou a empresa RC Nutri, com o argumento de que as aulas voltariam em março. Só que as aulas estão voltando agora. Foi aí que eu entrei no negócio. Falei, papá, tem coisa estranha. Eu leio o Diário Oficial toda semana, gosto também. E aí comecei a acompanhar. E pasmem todo mundo aí que acompanha a Jovem Pan. O contrato que eles fizeram é de 6 meses, e vão pagar para a empresa 13 milhões e meio de reais por 6 meses. O contrato da AEX Alimenta era anual, 17 milhões. Se tivesse continuado com a AEX Alimenta por mais 6 meses, o custo para a prefeitura municipal seria de 8 milhões e meio. Então, e trocou a empresa para pagar 5 milhões e 300 mil reais a mais por 6 meses. Só que a gente sabe que o calendário escolar é anual. Então a chance desse contrato ser prorrogado por mais 6 meses é muito grande. E se ele for prorrogado, a diferença entre o que vinha sendo pago a AEX Alimenta vai ser de 10 milhões e meio de reais. Tem dinheiro federal nessa questão, por isso eu entreguei para o Ministério Público Federal. Essa empresa RC Nutri já foi investigada em várias prefeituras do Brasil e eu estou com uma suspeita grande aí que a gente teve uma simulação de tomada de preço na prefeitura. Então entreguei ao Ministério Público Estadual, ao Ministério Público Federal e também ao Tribunal de Contas, porque
envolve também dinheiro do Estado, porque tem também repasse de dinheiro do Estado nessa questão. Então, eu estou acompanhando o governo do Manga de perto, quero dizer aqui a todo mundo, inclusive aos servidores, quem tiver aí, de carreira, né? Não quem está no cabide, quem concursado, que tiver alguma denúncia aí pode passar para mim, que eu estou reunindo uma equipe aqui de pessoas, inclusive de um promotor aposentado, de pessoas que acompanham essas partes de finanças aí, que são amigos meus aí de longa data, e nós estamos em cima das contas da prefeitura para garantir que a gente tenha aí lisura, porque é a função da oposição, fazer o processo de fiscalização, que é o trabalho nosso. E agora, como deputado, eu quero potencializar essa questão, né? Para poder fazer um trabalho ainda maior. Eu consegui acompanhar antes 2, 3 contratos, agora eu vou poder, pessoal, acompanhar muitos outros contratos da prefeitura, o que é de fundamental importância. Então, montar uma espécie aí, na Inglaterra eles chamam, né, de gabinete das sombras, né? Quando o trabalhista ganha, os conservadores montam o gabinete das sombras e quando o outro ganha, e eu acho que é isso que nós precisamos amadurecer no Brasil para ter de fato aí uma democracia para valer, né? Chega de tanque na rua, né? Raul, uma questão, você está substituindo a deputada, você vai montar o escritório político seu aqui ou nesse primeiro momento não? E na mesma pergunta, a questão de emendas para a região de Sorocaba, você conseguiu liberação aí de mais de 1 milhão aí para a reforma do telhado da Santa Casa. Há a possibilidade ainda de emendas anteriores serem liberadas ainda esse ano aqui para Sorocaba, para a região, não? Esse é um assunto que eu quero tratar na Casa Civil essa semana, inclusive, né? Porque tem várias emendas que eu aprovei quando eu era deputado no outro mandato e que ainda não foram executadas, sobretudo reforma de escolas. E agora, como nós estamos num momento aí que o secretário está dizendo que ele está garantindo na imprensa, né? Que todas as escolas estão com infraestrutura para ter volta às aulas sem espalhamento aí do Covid, e sobretudo nessa variante da Delta. Então eu quero ver se a gente consegue avançar, porque tem escolas ainda que estão com infiltração no telhado, chove mais dentro do que fora, a quadra, quando as crianças praticam esporte, a gente terminou a Olimpíada agora, a gente tem um problema grave nas escolas que às vezes não tem condição de desenvolvimento das várias modalidades esportivas, porque às vezes a quadra está esburacada, é quadra com piche, então tem algumas coisas aí que eu já consegui aprovar que não foram, as emendas nas áreas da saúde foram liberadas, né? Essa que eu disse aqui do GEPAS, foram 3 também unidades de saúde reformadas na cidade de Votorantim, né? Teve a reforma do telhado da Santa Casa, o centro de atendimento a pessoas viciadas em drogas e álcool lá da Vila Helena, né? Que é um CAPS inclusive referência muito importante. Então várias coisas aí saíram e muitas outras não, essas não, eu tenho tudo anotado já e eu vou tratar na Casa Civil essa semana, porque é uma lei, né? O orçamento é uma peça de lei e se você não cumpre, eu vou inclusive lá já munido das questões legais para garantir que esses recursos aí sejam liberados aqui, não só para Sorocaba, mas para nossa região também. Teve uma unidade de saúde em Iperó, grande, inclusive uma unidade, um PA lá, em Tapetininga também teve uma unidade de saúde, então essa parte da saúde é muito importante, mas essa parte foi liberada. Agora, os recursos das outras áreas, infelizmente, ficou meio empacado, sobretudo para a educação. Em relação à equipe, eu sou suplente, né? Então já tem uma equipe lá da Mônica trabalhando, né? E nós vamos tocar com essa equipe. Então eu já assumi o compromisso com ela, inclusive, até porque ela pediu a licença de 4 meses, mas como é uma questão de saúde mental, não sei se ela pode voltar antes, ela pode voltar em 15 dias, em 30 dias. Então eu acabei que tomando a decisão de não fazer uma mudança na equipe, para também é ruim, né? A pessoa ficar, às vezes, imagine, você nomeia uma pessoa para ficar 15 dias lá, então eu estou em conversação com a equipe dela para que a gente mantenha talvez um ou outro quadro, uma alteração muito pontual, mas a minha ideia é caminhar aí praticamente com a mesma equipe para garantir que o retorno da Mônica também possa ser o mais tranquilo possível, que é o momento, né? Ela estava com um problema de saúde mental, teve a perda do pai, o pai dela morreu dentro de casa, então assim, e a gente viu, né, atletas de ponta, como é o caso da Bios, por exemplo, que vinha para ganhar aí 20 medalhas nessa Olimpíada, talvez ela estava disputando com o Michael Phelps, toda uma estrutura, vocês imaginam, nos Estados Unidos eles investem em esporte, pessoal. Lá, inclusive, o esporte é ligado ao sistema educacional do país. Você tem campeonatos entre universidades, a pessoa que tem uma capacidade atlética ganha bolsa para fazer qualquer universidade, eles põem dinheiro pesadíssimo. Ela era a sucessora do Michael Phelps, tinha uma estrutura imensa de psicólogo,
tudo que você pode imaginar de acompanhamento e teve problema de saúde. Então, saúde mental hoje em dia não é brincadeira. Aliás, recomendo aqui a todos que estão com dificuldade, né, desde depressão por conta da pandemia, não acha que dá para lidar isso vendo o canal no YouTube, entendeu? Vai atrás do especialista, porque a coisa é séria. E, aliás, esse vai ser o grande desafio do Sistema Único de Saúde no Brasil no próximo período, que é se organizar para poder tratar da saúde mental da nossa população por conta desse mais de ano aí que nós passamos em extrema dificuldade, tá? Dificuldade pelo isolamento, pela crise econômica que se abateu sobre o Brasil, né? E tudo isso acabou que tendo aí um desdobramento grande psíquico na nossa população e essas perdas todas, né? Nós estamos aí com 600 mil, mas olha, vamos ser sinceros, quanta gente que não morreu, que não é por conta da Covid, morreu de outra doença porque não tinha leito no hospitalar, porque estava tudo abarrotado com a Covid. Entendeu? Então é mais 1 milhão de perdas, pode colocar tranquilamente, a hora que forem fazer o inventário desse período no Brasil, é mais gente que tinha câncer, que parou o tratamento porque o hospital só estava atendendo Covid, é um monte de problema. Então, assim, essa parte é uma parte importante, por isso que nós estamos na torcida aí para que a Mônica se recupere o quanto antes e faça essa sugestão aqui para as pessoas, que todo mundo que tem problema nessa área, buscar tratamento, não achar que é brincadeira não, porque a coisa pode se agravar e virar um quadro depois de difícil reversão, né? Raul, para finalizar a entrevista, 9h15, gostaria que você tocasse no assunto de Brasília. Como que você vê hoje esta guerra fria entre o Palácio do Planalto, o STF, Congresso, voto impresso, questão de segundo turno podendo ser abolida, enfim, qual é o balanço de Brasília na sua concepção? Olha, balanço de Brasília, assim, a gente tem um Bolsonaro perdido, né? O Bolsonaro nunca administrou um carrinho de pipoca, nunca trabalhou em escritório, nunca, entendeu? Ele foi expulso do exército, aí depois virou deputado com apoio das milícias, a família inteira do Adriano, lá que chefiava o escritório do crime do Rio de Janeiro, trabalhava com o Bolsonaro, isso é o que eu estou dizendo. Eu tenho uma matéria ontem no Jornal Nacional, inclusive, mais uma vez esse tema veio à tona, porque os filhos do Bolsonaro também empregaram miliciano. Aí ele ficou lá no Congresso, virou meio que sindicalista dos militares. Então, viúva de militar, para quem não sabe, no Brasil, viúva de militar recebe pensão, entendeu? Filha recebe pensão. O impacto previdenciário é gigantesco, é um custo de quase 100 bilhões por ano, né? E ele virou meio que um sindicalista ali, ficou 30 anos no Congresso, nunca relatou projeto nenhum. E aí ele ficou conhecido na internet, era um cacareco do YouTube. Eu vou dizer pra você, eu já dei muita risada no Bolsonaro, naqueles programas de CQC e tal. Eles iam lá no Congresso entrevistar os deputados, aí entrevistava fulano, aí saía um absurdo, aquilo ali virava um meme, né? A juventude gosta dessas coisas, né? Virava um meme na internet. E ele ficou famoso assim. Aí depois ele resolveu vestir a roupagem de que ele nunca foi envolvido em nenhum escândalo de corrupção. Sabe por que o Bolsonaro nunca foi envolvido em nenhum escândalo de corrupção? Porque nunca nenhuma empreiteira quis conversar com ele, porque ele nunca teve poder nenhum no Congresso, porque ele nunca mexeu com nada lá. Entendeu? Ele nunca relatou nenhum projeto, então nem para ser comprado por alguma empreiteira, entendeu? Por algum esquema lá dentro, não, ele ficava só na boca pequena, nota fiscal de gasolina, rachadinha, que era o ambiente dele, não é? Então, aí veio essa crise toda que se abateu sobre o Brasil de corrupção. Um setor da sociedade acabou que impulsionado aí pelas redes sociais, achando que o Bolsonaro, porque como não tinha entrado escândalo, mesmo sendo do partido do Maluf, hein? Ele era do partido de um cara que virou verbo de roubar. Malufar virou sinônimo de roubar no Brasil. Ele era do PP, né? Muita gente achou que seria isso. Falou, olha, vamos com alguma coisa aí, tentar alguma coisa fora da casinha, para ver se põe jeito na questão do Brasil, entendeu? A população resolveu fazer um voto meio arriscado demais, né? E aí o risco tá esse, a situação é essa. E o Bolsonaro não tem como dar resposta, pessoal, porque ele não entende nada de Brasil, entendeu? Não se preparou para isso, não entende nada de administração pública, ele não consegue nem dialogar com as instituições do país, entendeu? Com os meios de comunicação, dialogar com o STF, dialogar com o TSE. Ele tem um linguajar que mais nem no boteco tem, entendeu? Você vê essas lives dele assim, é de uma pobreza, entendeu? Ele foi fazer uma live esses dias, eu assisti, fazia tempo que eu não assisti, eu quero dizer aqui ouvindo da Jovem Pan, que eu perdi 1 hora da minha vida esses dias, a live que ele disse que tinha provas de que todas as eleições do Brasil são eleições fraudadas, que tem uma salinha escura lá no TSE, e eu fiquei imaginando a sala escura, né? O Barroso, o Gilmar numa sala escura, pegando os votos ali, manipulando, né? O TSE com mais de milhares de funcionários. Eu assisti a live. E aí ele começa a live com um astrólogo
que é especialista em acupuntura, em árvore. Só que o astrólogo se recusou aí, então ele abre a live falando o seguinte, ó, o astrólogo ia vir, mas não vai vir. Então tem um rapaz aqui que é especialista em inteligência. E aí pôs um coitado, um funcionário das Forças Armadas lá, que você vê que ele tá ali por causa do cargo, que se ele falar um ar, ele é mandado embora, entendeu? Então, assim, o pessoal das Forças Armadas viu uma oportunidade de ganhar bem, tá certo, né? Tem general ganhando 100 mil reais por mês, eles aprovaram uma lei para furar o teto, entendeu? E viraram que meio que funcionário do Bolsonaro, então cumprindo a risca ali. Aí ele apresenta a live dele, eu falei, agora vem uma bomba, né? E ele, só vídeo do YouTube, ele pôs um vídeo de uma pessoa que tá tentando votar para governador no 17, mas não tem candidato a governador no estado dele. E não vai, o 17 vai dar que não tem voto, que vai anular, né? E era justificativa. Então, assim, olha, e aí ele termina a live dizendo que não tem provas. A live foi chamada para apresentar as provas e termina a live dizendo que não tem prova. Então, assim, essa é a situação do Brasil. O desemprego está em 50 milhões, nós estamos numa crise energética, corrupção voltou, porque tá lá, né? O Ministério da Saúde virou, para quem acreditou que não tinha corrupção na ditadura militar, né? Nossa, eu vi gente que votou acreditando, né? Inclusive parentes meus, a gente tem esses primos distantes tal, que falam, não, agora o exército vai voltar, vai acabar a corrupção. Esse pessoal não sabe o que foi a construção da Itaipu, Transamazônica, só não tinha denúncia porque não podia ter CPI, porque se o deputado montasse CPI era preso, torturado, ou era banido do Brasil. Então, assim, não tem condição de gestão, não conhece o país, não tem o que fazer, e aí ele vai fazer o quê? É bravata. É ficar fazendo passeio de moto. Aliás, em Santa Catarina, ele reuniu os motoqueiros, um rapaz novo que estava no passeio, a hora de ir embora morreu no acidente. Então ele fica andando pelo Brasil espalhando o coronavírus, fazendo esses passeios de moto, né? Esse mar de perfil falso na internet, apoiando ele, né? E os militares aproveitando, porque agora virou uma grande boquinha, né? Tem 6 mil oficiais pendurados no governo, eles estão lá e vão ficar lá, eles vão tentar acertar com o próximo presidente para não demitir todo mundo. Então, e o Bolsonaro fica com essas bravatas. Agora, hoje, a bravata do dia é o blindado em Brasília. Ontem era o voto impresso. E nós vamos seguir com isso. O duro, eu vou dizer para você, assim, que cada dia é um dia menos para construir o futuro do país, né? De um país que está entupido de problema. A imagem do Brasil no exterior, pergunta aí, se tiver algum ouvinte da Jovem Pan, conversa com um parente que mora no exterior, ou leia um jornal da Alemanha, entendeu? Pega algum... Pessoal, a imagem do Brasil no exterior acabou. Os investimentos estrangeiros do país, inclusive, despencaram. Só a China deixou de investir 75%. O investimento da China caiu em 75%. Ninguém mais quer conversar com o Brasil do ponto de vista internacional, né? E então, assim, a situação nossa, não tem emprego, não tem projeto de infraestrutura, as obras não foram retomadas. O Brasil tem 35 mil obras federais paradas, né? Não conseguiram retomar as obras que estavam paradas, e o enfrentamento à pandemia, essa questão, essa esculhambação que nós estamos vendo na CPI. Aliás, hoje vai lá o Elcio, né, que é o coronel, tá com habeas corpus. Você vê, os mesmos que questionam o STF, que falam que é muito garantista, que fica defendendo o bandido, na hora de depor na CPI, aí pede um habeas corpus pro STF. O Elcio tá agora, a CPI deve ter começado, já tá quietinho na CPI, vai entrar mudo e vai sair calado. E eu, como advogado, já cansei de ver gente, viu, que fica bradando contra o Estado Democrático de Direito na internet, mas depois, a hora que aparece no escritório, fala, doutor, eu sou inocente, viu, preciso de uma defesa boa, uma defesa técnica, meu filho é inocente, precisa que o juiz seja imparcial na hora de analisar ele. Essas pessoas são pessoas infantis, é raciocínio de menino de 12 anos, entendeu? Porque sabe que o Estado Democrático de Direito é para todos, imprensa livre é para todo mundo, entendeu? Ficar vociferando contra jornalistas mulheres, né? Ele veio aqui em Sorocaba, inclusive na nossa terra, eu agredi verbalmente uma jornalista. Então, assim, ele não tem condição de governar e vai seguir com essas bravatas aí. Até a hora também, teve uma carta agora do andar de cima, né? O Olavo Setúbal, o dono do Itaú, pessoal do Bradesco, o Armínio Fraga, que é da gestora Gávea Investimentos, a maior gestora de patrimônio do Brasil, o andar de cima já não aguenta mais, o povão, infelizmente, também está sofrendo demais, os trabalhadores já estão numa situação precária. Ontem, o Congresso começou a discutir um projeto para tirar o direito ao Vale Transporte do jovem aprendiz. Então, conquistas até da juventude, as universidades estão sem dinheiro, nós estamos com um processo de parada de pesquisa no Brasil. O fiscal aqui estava sem dinheiro até para comprar papel higiênico esses dias. Eu, assim,
Então, as coisas no Brasil que funcionam estão parando, e aquilo que era orgulho do brasileiro, nós estamos deixando de ter orgulho, né? Porque eles estão querendo vender agora o Correio, que era uma das instituições mais respeitadas no país, entendeu? Os órgãos de controle ambiental, que o Brasil vinha sendo respeitado também internacionalmente, o INPE, eles desmontaram o INPE, agora a gente não sabe mais se os dados das queimas dos incêndios da Amazônia são reais ou não. As coisas, inclusive aquilo que funcionava no Brasil, uma delas era as urnas eletrônicas também, que era orgulho do Brasil, que era respeitado no mundo inteiro. Capacidade, pô, você já acompanhou, eu acompanhava a eleição antigamente, o pessoal não sabe o que é isso, eu conto para os mais jovens, a turma não acredita. A gente ia no ginásio, ali no Salesiano, e ficava ali, virava a madrugada, contando papelzinho, era briga, uma briga atrás da outra, entendeu? Era a urna que virava do avesso, entendeu? Que, às vezes tinha um delegado lá, pegava a urna e ia embora com a urna. Era um mar de confusão, as pessoas não sabem o que é você ter uma apuração hoje, 1 hora e meia, entendeu? O negócio não corre pela internet, a coisa vai por uma rede paralela. Então, assim, o mar de desinformação são coisas que, até as coisas que funcionavam no Brasil, a gente está correndo o risco aí de ter retrocesso. E eu estou muito preocupado com as Forças Armadas, porque elas tinham uma respeitabilidade no país grande, entendeu? E, infelizmente, cada dia que passa, estão perdendo essa respeitabilidade. E vai entrar no radar uma responsabilidade da próxima geração que vem aí, que é fazer uma reforma nas Forças Armadas. A formação dos oficiais das 3 armas, Aeronáutica, Marinha e Exército, vai ter que ser também a mesma formação que se exige de um estudante do ITA, do estudante da USP, do estudante da Unicamp. Não vai dar mais para corroborar e ter um general com a responsabilidade que tem, com a cabeça ainda na Guerra Fria, nos anos 60, nos anos 40, achando que o mundo é dividido entre meus amigos e os meus inimigos, entendeu? Isso é uma visão muito rasa, inclusive da história recente. O mundo é muito mais cinza, entendeu? A esquerda tem a social-democracia, a esquerda revolucionária. Você tem, na direita, você tem também vários matizes, no centro tem vários matizes. A política é muito mais complexa, mas esse tipo de formação rasa, que nem no ensino médio tem mais, viu? É importante dizer aqui, você pega um aluno de ensino médio aqui do Estadão, entendeu? Ele explica para você o que foi a Guerra Fria, como é que tá o mundo hoje, entendeu? Se pegar um aluno aí de uma Universidade de São Paulo, de uma Unicamp, então, meu Deus do céu. Então, assim, é uma instituição muito importante e nós vamos ter que exigir, porque o custo é alto, é 100 bilhões por ano, 100 bilhões, paga-se bem para os oficiais. Nós vamos ter que exigir uma contrapartida de uma qualificação também e acabar com essa coisa de que achar que nós somos menor, né? Que o Brasil é menor, que tem que ficar lambendo bota dos americanos, uma coisa. E outra, e para fechar aqui esse tema, o Brasil tem que transitar para ter umas Forças Armadas que produzam armamentos nacionais. Porque um problema aí desses generais ficarem tudo puxando o saco de general americano é porque a gente compra todas as armas deles. E o Brasil tem que começar a ter uma indústria nacional armamentícia, para a gente cortar o cordão umbilical e acabar com essa sabugice, essa coisa horrorosa de lamber bota dos outros. Então o Brasil as Forças Armadas, elas precisam melhorar a qualificação no topo, entender que o mundo é muito mais cinza, que você tem um mundo diverso hoje, você tem os Estados Unidos, mas tem uma China que está aí, tem uma Rússia, entendeu? Tem uma Alemanha, tem uma Itália, tem uma diversidade global, entendeu? Tem uma América Latina com uma série de desafios colocados e também com uma autonomia na compra de armas, que é um problema, inclusive, na balança comercial brasileira, que a gente importa tudo e nós precisamos desenvolver esse setor no Brasil. Então, eu estou muito preocupado, eu acho que, inclusive, é o grande desafio que nós vamos ter pela frente, porque o Bolsonaro está usando as Forças Armadas como se fosse um brinquedinho dele, né? E ele fez uma troca no comando, o comando que estava anteriormente não estava aceitando essa brincadeira, mas me parece que o atual que está aí está aceitando. Então eu estou preocupado, eu quero dizer aqui para os ouvintes da Jovem Pan que nós estamos preocupados com o futuro do Brasil, porque o Brasil não cabe no quintal de ninguém, nosso país é muito grande, né? São 212 milhões de habitantes, um país rico, meu Deus do céu, né? A nossa posição no mundo pode ser uma posição muito melhor, inclusive. Raul, 928, obrigado pela sua participação, sucesso aí no seu retorno à Assembleia e tendo novidades, a gente volta a conversar aqui no Jornal da Manhã, ok? Eu que agradeço. E a torcida nossa é pelo impeachment, né? Porque, sinceramente, não sei se a gente aguenta não até o ano que vem as eleições. Bolsonaro vai querer fazer igual o Trump, viu, pessoal? Pode anotar aí. O Trump perdeu a eleição, questionou juridicamente em 30 estados, entrou com ação em 30 estados e depois levou aquela turba lá para ocupar o Capitólio. Gente vestido com chifre na cabeça, outro fantasiado, né, de personagem de anime, esse zoológico que é essa ultradireita.
Então, a expectativa aqui no Brasil, eu acho que o certo é ele sair, né? Sair do governo e a gente prepara uma transição com eleições limpas o ano que vem. E enquanto isso, nós vamos estar na Assembleia defendendo a região metropolitana de Sorocaba e a valorização dos órgãos de comunicação independentes. Isso é uma satisfação da imprensa livre, é uma satisfação estar aqui na Jovem Pan, tá bom? Um grande abraço a todos aí da bancada, né? E eu quero falar aqui também, fiz o meu voto de pesar, né? Saudoso Ercolim, que vai morar sempre aí no coração dos sorocabanos, uma perda grande, um grande jornalista da nossa cidade e da região, né? E eu já fiz isso nas redes sociais e quero fazer aqui publicamente perante a tribuna aqui da Jovem Pan, em memória aí desse saudoso e grande jornalista, o Ercolim, que nos deixou recentemente.